Olá, queridos e queridas, bem-vindos 2 Passos de Fé. Desde já queremos agradecer a todos que se inscreveram já no canal, deram um like, muito obrigada, a gratidão é grande, gigante, toda de chocolate para vocês. Obrigado pelos comentários também, todo mundo tá receptivo para sugestões, críticas e troca feedback de ideias, ok? Muito obrigado. A gente vai falar hoje sobre, vamos refletir, meditar, vamos nos inspirar com histórias de coragem e de superação. E é isso. Queridos, olha, diante de pesquisas, se fosse preparar para conversar com todo mundo que está assistindo agora, pela primeira vez esse vídeo, você tem alguma história, alguma experiência de alguém que lutou, passou por algo difícil, situação difícil na vida e precisou buscar forças lá dentro, lá na usina que tem dentro da gente para superar, você poderia dizer, nossa, eu sou essa pessoa também. A gente vai ver a história de 4 pessoas, rapidinho, pincelar rapidinho. Mas já fica a dica, depois de você, na primeira oportunidade, no primeiro momento ocioso, naquele momento do nada, do nadismo, de lazer, pesquisa sobre essa galera. São histórias lindas, fantásticas. Tirando a sua vida, claro, né? Porque a gente, ao longo da nossa jornada, desde o dia que a gente nasce, é quebrando a cara, é caindo pra aprender. Vamos começar falando sobre uma menina chamada Terry Jo. Meus queridos, olha, a história de Terry Jo é uma história interessante. É uma menina de 11 anos que, quando ela menos esperou, a vida dela teve um reviravolta grande. Se você tem mais de 11 anos... Você pensa agora, você com 11 anos de idade, qual era a sua capacidade? Você era esperto, era descolado, ou era mais bobinho, mais bestinha? Mas isso, a história de Terry Jo aconteceu na década de 60, exatamente no começo dos anos 60. A história conta que ela, com o pai dela, era um médico muito bom do dinheiro, e eles saíram, o pai dela sonhava em ganhar o mundo num barco, e... ele saiu com a esposa e com os 3 filhos. Terry tinha mais 2 irmãos, um de 14 anos e uma irmã de 7 anos. E saíram para conhecer o mundo. Ele tinha o sonho, já trabalhei tanto, já tô com grana, vou levar minha família, que legal, né? Para passear e para viajarmos o mundo, conhecermos terras novas, desbravar oceanos. Mas só que ele, conversando com a esposa, decidiu, não... Antes de tirar esse tempão no mar, vamos fazer primeiro uma viagem de uma semana, pra gente saber se os meninos não vão enjoar, se vão se adaptar. Resolveram. Como tinham muito dinheiro, eu falei, beleza, vamos então alugar um iate. Nossa, olha, imagina aí, anos 60, gente alugando iate. Então quer dizer que ele era muito de dinheiro. E foram, viram a documentação direitinho e alugaram sim um iate. E tinha uma pessoa já pronta, que se propôs, olha, se quiser, doutor, eu posso levar seu iate? Disse, não, vou procurar um profissional. E realmente ele conseguiu um profissional que já era do exército, que já tinha experiência no mar. Olha, a história fala o seguinte, que Julian foi o escolhido. Julian já era do exército, já tinha uma experiência naval e foi escolhido. Assim que ele foi escolhido, ele deu a dica pro doutor, olha, doutor, minha esposa, ela é cozinheira, se quiser, o nome dela era Mary. Se quiser, ela pode ajudar vocês também nessa viagem. Como o doutor, a esposa dele era confortável para cuidar só dos 3 filhos, o Brian de 14, René de 7 e Terry Jo de 11. Não, então traz sua esposa. Era a 6ª esposa de Julian. Gente, você pensa que a viagem foi ruim? Não, no começo a viagem foi show de bola. A história conta, os relatos da polícia contam que na primeira semana, principalmente para as crianças, ó, 14, 11 e 7 anos, nadando com os bichinhos, aquelas coisas lindas da natureza, eu ia falar besteirinha, né, mas aquelas coisas que a gente pensa que é bobo da natureza, conchinhas, as tartarugas, os bichinhos marinhos, paravam numa praia, parava o iate numa praia, a família descansava, tomava banho, depois partia de novo, e assim foi durante uma semana, e pra ele e pra família foi o céu, o céu. Gente, a história relata que vamos voltar pra casa, gostei, a gente dá conta, a família disse, a gente dá conta. E o pai de Terry Jo,
o doutor, ele tinha a seguinte questão. Durante a noite ninguém trabalha. Durante a noite todo mundo vai dormir. Nossa, que patrão show, né? Até o próprio Julian, que era responsável. Não, todo mundo para, vamos descansar. E naquela noite, Julian falou pro chefe, olha, hoje eu quero continuar navegando. Pode todo mundo descansar que eu vou ficar aqui de boa no meu controle do barco, do iate. Ok, a família foi descansar. Um relato interessante que a história conta é que Terry Joe acordou de madrugada com os gritos de desespero do irmão, pedindo socorro e chamando pelo pai. 11 anos, dormindo, acordou de madrugada de supetão e ela, de súbito, ficou sem entender aquela situação e ela levantou, foi caminhando, até que chegou na cozinha, encontrou o irmão e a mãe já caídos, mortos, numa poça de sangue. Ela, em pânico, continua andando à procura da outra irmã e do pai. E ela viu de longe esse Julian, que era a pessoa que estava comandando, que estava guiando o barco. Ela viu o Julian e ela, quando perguntou o que aconteceu, ele disse, volte. Mandou que ela voltasse para a cabine. E ele estava, segundo consta, com um rifle, com uma arma na mão. E ela voltou. Claro que ela voltou, porque ela era uma criança. Ela não ia brigar com o cara, ela estava em pânico. Era uma tragédia que estava ali diante dos olhos dela. Voltou, deitou e ficou como qualquer criança ficaria, encolhida, tremendo. Passou um tempo, ela mais uma vez foi na pontinha do pé e olhou, aí já viu que ele já estava no bote, o único bote que tinha, indo embora. E ele tinha feito uma situação que o iate estava afundando, o nome do iate era Bluebell, estava afundando. E ela disse, meu Deus. E ela viu que ele ainda ia arrastando uma pessoa, era a irmãzinha dela, ia como morta junto com ele. E ela se desesperou e ficou agoniada. E o relato fala que ela foi e correu. Tinha um botezinho, não era um bote de fuga. Era como se fosse algo de palha, algo de improviso, de brincar. E ela foi... E a história fala, o relato fala que ela tentou tirar enquanto o barco já ia afundando. Era um afundamento de imediato. E ela teve aquela iniciativa, entrou no barco, nesse pequeno bote, no bote branco. E quando ela entrou ali, ela agoniada e não conseguiu desatar a corda do iate. E o iate foi afundando e foi puxando o bote com ela. E ela agoniada, ainda caiu na água até que conseguiu desamarrar. Gente, o Julian foi resgatado um dia depois, e ele contou que houve uma tempestade, e essa tempestade afundou o navio, o iate que a família estava. Mentira? Mentira. Aí onde está a superação, aí onde está a história. 3 dias depois, 84 horas depois, Terry Joe, de forma inacreditável, foi tirada das águas do oceano. Os relatos mostram que ela estava desidratada, com fome, desacordada, desorientada e por pouquíssimas horas já estaria entrando em coma. Vamos pensar com uma garota de 11 anos de idade sobrevivendo a uma situação dessa. Sim, sobrevivendo a uma situação dessa. Quando a imprensa, a mídia viu aquilo, foi capa de todos os jornais da época. Uma menina, 11 anos, ela não tá morta. Foi aquela repercussão e ela ainda atordoada com tudo. O jovem Julian já havia dito à polícia que ninguém tinha sobrevivido, que foi uma tempestade, os mastros caíram na cabeça das pessoas, afundou tudo e ele conseguiu escapar, porque ele era atleta. Sabe qual foi a conclusão da polícia? Que ele estava mentindo. Porque com a conversa dele, descobriu que ele estava na 6ª esposa. Foram ver o fichário lá do cara, a 4ª esposa com a sogra viu morrido misteriosamente com ele de carro. Ele sobreviveu e as 2 morreram. E disse, esse cara é um pouco pé frio, né? Onde ele tá tem morte. Quando a menina foi resgatada, que chegou em terra, mandaram dizer para o delegado, doutor, daquele acidente que esse rapaz está falando aí, tem uma sobrevivente. Foi tirada agora das águas. E o doutor, na mesma hora, informou para o Julian. Julian estava hospedado no motel por conta do governo. E disse assim, eu preciso me descansar, eu preciso ir para o meu quarto. Primeira atitude de uma pessoa
errada, covarde, que matou toda uma família e que não se arrepende, é a fuga. E a fuga que ele teve foi se matar. Ele escreveu uma carta com alguns pedidos, algumas confissões e se matou. Terry Joe sobreviveu porque, acima de tudo, era um propósito. A gente não deve fazer uma constatação aqui do que Deus queria ou que Deus permitiu. A constatação está aqui na força que teve dentro daquela menina para correr. Eu preciso viver. O barco vai afundar, o iate vai afundar e eu preciso sobreviver. Minha mãe tá morta, meu pai não encontro, meu irmão tá morto, minha irmã tá morta. A polícia chegou à conclusão seguinte: o Julian queria matar a esposa, a sexta esposa, por conta de um seguro dela. O casal viu, possivelmente o doutor viu, foi o primeiro a morrer. E aquela questão que tudo que você faz de errado desencadeia em vários pequenos erros e termina num erro maior. Matou o pai, matou a mãe, saiu matando os filhos. E ele pensou que Terry Joe morreria afogada. Porque quem vai sobreviver em alto mar de todo jeito? Quem luta. O mundo é um oceano. E a gente tá aí, cada um nadando de um jeito. Tem uns que ajudam outros a nadarem. E tu tá cansado? Sobe aqui nas minhas costas. Eu tô cansado, quem me ajuda a nadar? A vida é isso. Terry Joe escreveu um livro e hoje dá palestras sobre superação e principalmente pessoas que precisam sobreviver na água. E essa foi a história de Terry Joe. Espero que tenham gostado, meus queridos. Se não está inscrito, se inscreve, dá like e comenta. O que você achou da coragem dessa menina desbravadora da vida, Terry Joe? A nossa série está só começando. Próximo vídeo, Família Likov. Você vai se emocionar com o arrojo e a audácia de uma família que exalava coragem. Se não está inscrito, se inscreve, dá like, compartilha. Quem você acha que vai se edificar e vai se sentir encorajado por a história de Terry Joe? Beijos, beijos, beijos. Até o próximo vídeo.